perder nada. Bom, gravando a partir de agora, tá? Essa mentoria vai ficar gravada amanhã, no máximo, quarta-feira, ela já estará na plataforma para quem não puder assistir, poder ter o direito de assistir a mentoria, tá? Então vamos lá, gente, é o seguinte, a partir de hoje, eu coloquei todas as listas dessa semana agora e da semana passada que não estavam no site, estão todas no site, tá? Então vocês vão acessar a plataforma, vai ter lá a matéria, por exemplo, biologia, né? As listas de humanas, eu ainda estou aguardando o professor mandar, mas as listas de matemática e natureza já estão lá, tá? Então vocês vão acessar a plataforma, vão lá em matemática e material complementar, né? Tem lá a aba das aulas e tem a aba do material complementar, né? Tem tutoria, tem questões, etc. E aí vocês vão acessar a aba do material complementar e vai ter lá as listas de questões todas para vocês usarem e abusarem, tá certo? Lembrando que quem tiver dúvidas e quiser enviar uma dúvida para o monitor, vai lá na disciplina e tem lá, tutoria. E aí você digita a sua dúvida e ele vai te responder. Beleza? Monitores de matemática, química, física, biologia e redação. Tá bom? Outra coisa, as provas não, desculpa, as redações, tá? As redações, elas vão começar quarta-feira. Então, quarta-feira já teremos a primeira redação disponível na plataforma. Então, você vai lá em redação e vai ter lá, redação 1/23, que é 2023. Então, vai ter lá, vocês vão acessar e vocês têm até domingo para enviar a redação e ela responde até terça-feira, tá? E aí, na quarta, envia um novo modelo de redação, tá? E aí, vamos lá, já tem galera falando no chat aqui. Vou realizar medicina na URCA. Ah, show de bola. Então é o seguinte, Marciana, pega essa mentoria aqui, pega tudo que você puder dessa mentoria e anota, tá? Quando terminar, fala comigo no WhatsApp, no privado, porque aí a gente vai conversar como ajustar isso aí, tá bom? Mentoria aqui é mais geral, pega tudo que você puder e aí, terminando, fala comigo no privado, que eu vou estar disponível para responder você, beleza? Então é o seguinte, gente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que essa pergunta seja respondida da melhor forma possível por vocês. Você não precisa falar, você não precisa escrever, você não precisa levantar a mão, você não precisa rir, você não precisa nada. Mas eu quero que você reflita nessa pergunta, porque isso é uma coisa que vai ser a base do nosso trabalho ao longo do ano, tá? Todo mundo sabe que estudar não é fácil. Esse é um ponto, tá certo? Então, todo mundo sabe que estudar é chato. Estudar é cansativo. Estudar é entediante, tá certo? E, rapidinho, e, né? Só que a gente precisa disso para ser aprovado nas coisas, no Enem, no vestibular, no concurso público e etc, né? Então, eu pergunto a vocês, o que faz você estudar? Então, essa é a pergunta. Por que você estuda? O que faz você se levantar de manhã, olhar o cronograma, sentar e estudar a matéria que está lá e resolver as questões e fazer os resumos, etc. Eu só quero que vocês pensem nisso e reflitam. Não quero que vocês respondam. Não quero que
você, sei lá, não quero nada. Só quero que você reflita. Por que você estuda? Ah, Bruno, eu estudo porque eu quero ser uma pessoa melhor. Tá, mas por quê? Por que você quer ser uma pessoa melhor? Você acha que não é você não é uma pessoa boa? Ah, Bruno, eu estudo porque o estudo vai me dar condições de escolher aonde eu quero trabalhar e ter um bom retorno financeiro para isso. Pronto, esse é o motivo. Bruno, eu estudo porque eu quero ajudar minha mãe, eu quero ajudar meus pais a terem uma velhice saudável, uma velhice digna de alguém que trabalhou a vida toda e nunca teve condições de curtir a vida, por exemplo. Bruno, eu estudo pelo futuro da minha filha ser um futuro decente melhor do que o meu. Pronto. Então, isso aí tem que ser a base sua, certo? Isso aí tem que ser sua base. Por exemplo, porque eu estudava? Eu estudava porque eu queria ter condições de trabalhar aonde eu quisesse e ter um bom retorno financeiro para isso. Óbvio. Todo mundo, todo mundo gosta, quem faz medicina geralmente, gosta de ajudar as pessoas, beleza. Mas eu fiz direito, também poderia ajudar as pessoas, né, resolvendo o problema do direito delas, mas não era uma coisa que eu gostava. Então eu fui para a medicina. E o que me motivou durante muito tempo foi a minha realidade. Ora, meu pai terminou o ensino médio, fez geografia e foi professor durante muito tempo. A minha mãe só terminou o ensino médio, foi empregada doméstica durante um período, depois casou com meu pai e virou dona de casa, do lar. E aí, levanta, tem alguém com o microfone aberto aí, tá? Fecha aí, por gentileza. E aí, isso fez com que eu me motivasse a estudar para poder ajudar minha família, porque eu não aguentava mais ver minha família passando dificuldade. Então, eu saí do direito, fui trabalhar, e essa questão financeira me motivou a deixar o trabalho, abandonar tudo e ir estudar. Foi difícil, foi. Foram 8 anos fumo, mas hoje a gente está bem, graças a Deus. Ah, Bruno, o que me motiva é minha avó que queria que eu fosse médico, ou meu avô que queria que eu fosse médico. Pronto, você tem que usar isso para você, certo? Por que que eu estou falando isso? Por que que eu estou falando isso? Por que que eu entrei nesse tópico hoje? Porque algumas pessoas começaram a estudar semana passada e, naturalmente, você começa a estudar, no caso foi na terça, e aí você estuda terça, quarta, na quinta você já não está com aquele gás todo. Na sexta você já chega se arrastando e você precisa de um gás a mais. Sábado, então, se for matéria que você não gosta, esquece. Tchau. Por isso que você precisa ter um amuleto que lhe dê energia e motivação para você estudar. E isso tem que estar na sua mesa de estudos. Gente, as pessoas falam muito de lei da atração, e eu acredito muito na lei da atração, porque quando eu estudava, eu botei assim na minha mesa de estudos, eu estava de frente para a parede, né? Estava aqui, quase que não saía essa palavra. Eu estudava aqui, de frente para uma parede, né? E tinha uma mesa, né? De frente para a parede. E na parede eu botava os resumos, ali, aqueles tem um nomezinho, é um post-it, eu acho, não, que a gente chama de post-it. É um bichinho pequenininho que você cola no caderno, na parede, onde você quiser. A gente chama de post-it aqui, não sei como é que se chama. E aí, esses post-it tinham uns tópicos, os resumos, negócios, né, as fórmulas que eu precisava aprender. E dentro desse quadro, né, da minha parede, tinha algumas imagens que eu queria. Então, tinha um hospital, tinha uma casa legal, tinha um carro bacana, né? Tinha
uma viagem, um avião, uma imagem em algum canto. E tinha eu, né? Botando lá, eu passei. Tinha isso agora, eu passei. Então, toda vez que eu olhava, eu dizia, eu passei. E tinha também o que era mais importante, mais foda, assim, que dava uma motivação gigantesca, era quantas questões eu tinha que acertar para ser aprovado. Então, eu botei lá, meta, por exemplo, matemática. Matemática eu era bom e dava aula de matemática, né? Então, eu botava lá, 10 de 10. Era 10 questões a prova, né? Eu queria fazer. Então, eu botava lá, 10 questões. Fechar a prova de matemática. Fechar a história e geografia. Espanhol, que era língua estrangeira, fechar, né? 10. E aí fui botando lá, né? Física, que eu era muito ruim, eu botava, você faz 5 de 15. Química, 10, 9. E aí, coloquei lá. Toda vez que eu sentava para estudar, que eu estava meio desmotivado, estava meio para baixo, eu olhava lá e estava lá. Quantas questões eu queria acertar. E aí eu disse, enrolando aqui, eu não vou conseguir, não, eu vou estudar. E eu estudava. E isso era a motivação que eu tinha para passar, para mudar de vida. Porque pouca gente sabe. Eu acho que se 10 pessoas souberem é muito. Chegou um momento na minha vida, dentro da faculdade, né, eu já era fiéis, já era um negócio bem. Se, o fiéis eu peguei no melhor momento. Desculpe, o fiéis eu peguei no melhor momento, porque tinha mais como chegar. Tinha mais como. Chegou um momento que eu não tinha dinheiro para comprar desodorante para ir para faculdade. Olha a situação. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu disse, meu Deus, minha mãe não tinha dinheiro, meu pai, coitado. E eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu tive que pedir emprestado. Foi uma das maiores vergonhas da minha vida, para comprar desodorante, né? Graças a Deus, trabalhei e hoje a gente está aqui. E esse é um dos motivos que eu quero ajudar pessoas que não têm tantas condições a entrar em medicina, porque eu sei que vale a pena e eu sei que às vezes o ambiente é tão desfavorável que a pessoa desiste, tá? E aí, por isso mesmo, eu criei a mentoria, né? A mentoria é fantástico. Meu sonho era dar a mentoria para todo mundo gratuitamente. Infelizmente, não posso. Mas eu deixo um valor acessível, né, para a grande boa parte da população. E aí eu quero que você se pegue nisso para estudar todos os dias. Porque todo dia, meu amigo, vai dar preguiça de estudar. Todos os dias você vai ter ali aquele embate. Sabe aquele embate? Você se levanta, olha o cronograma, e quando eu disponibilizo o cronograma, rapidinho, tá, gente? Quando eu disponibilizo o cronograma, é bom para uns e ruim para outros. Eu sei. Por quê? Vou explicar, tá? Rapidinho. Por que que é bom para uns e ruim para outros? Quando você olha lá o cronograma, você, por exemplo, amanhã, o cronograma aqui, mas amanhã você vai estudar duas matérias e de repente é duas matérias que você não gosta. Aí você percebe que depois de amanhã tem matéria que você gosta. O que é que você faz? Para agradar seu cérebro e não ter dificuldades. Você pega o cronograma que é depois de amanhã e estuda amanhã. E esse assunto de amanhã, você sabe quando é que você vai estudar? Nunca. Porque você vai dizer assim, não, amanhã eu estou mais cansado e tal, eu vou estudar isso aqui que eu gosto, depois eu estudo o que eu não gosto. E aí o tempo vai passando. Porque no outro dia, isso vai virando um hábito. No outro dia, não, esse assunto aqui eu não gosto não. Deixa eu ver aqui, próxima semana tem um assunto que é legal. Eu vou estudar isso aqui, pronto. E aí você começa a só estudar o que você gosta. Aí é o maior erro que você pode cometer. É só estudar o que você gosta, criando a falsa sensação de que está avançando no conteúdo. Só para massagear o seu ego. Ponto. Só para massagear seu ego. Então, eu tinha uma coisa que eu só liberava o cronograma semanal.
toda semana, só liberava semanal. No domingo à noite eu botava o cronograma da semana. E eu dizia, meu Deus, eu poderia liberar tudo, mas aí pode ajudar muitas pessoas, mas também pode prejudicar muitas pessoas, né? Mas eu disse, não, agora eu vou liberar tudo e semanalmente eu vou fazer questão de frisar que a gente não pode ser passar a mão na cabeça da gente. Meu amigo, é você contra você mesmo. Ora, se você sabe, né, que você não gosta de física, você não gosta de física, por exemplo, eu vou dizer uma verdade na sua cara agora. Você não gosta de física porque você nunca se deu o luxo de entender física. Bruno, você tá doido. Não, não tô doido, gente. Não tô doido. Você não gosta de redação porque você não escreve. Você não gosta de matemática porque você não faz questões. Porque quando você começa a estudar e a fazer questões e a acertar, você começa a gostar desse conteúdo. Só que o problema é que você já vai travado, meu amigo. A gente falou nisso semana passada. Você vai estudar matemática, você vai estudar física, e você já vai assim, porra, esse assunto é horrível. Aí você começa a assistir uma videoaula. Eu não entendo nada disso, não. Fecha a videoaula e vai fazer outra coisa. Isso é uma zoadeira. Fecha a videoaula e vai fazer outra coisa. É ou não é? Você tá rindo agora, porque eu sei, porque você faz isso. Porque eu fiz isso durante um tempo. Eu fiz isso, meu amigo, tudo que o estudante pode fazer para procrastinar, eu fiz. Então, tudo que você fizer, ou tentar fazer, ou disser a mim que fez, eu vou saber se é para procrastinar ou não. Porque eu fiz tudo. Meu amigo, o cara inventa de fazer uma reforma de 8 horas da noite. É sacanagem também, né? Vocês estão ouvindo o barulho aqui Deixa eu ver se eu consigo diminuir os ruídos. Fala aí para mim. Não tá ouvindo, né? Dá para ouvir, não, tá na voz barulho show. Tá? Os caras estão com a furadeira na parede de 8h25 da noite. É brincadeira também. Né? Então, você fica massageando o seu ego naquele. Ah, eu só estudo o que eu gosto. E não, eu vou estudar isso aqui amanhã, depois eu estudo. Ah, próximo final de semana eu estudo isso aqui. Meu amigo, você não vai estudar. Porque já vira um hábito seu. Sabe, gente, e eu vou falar um negócio para vocês que é muito importante, viu? Você começa a estudar. Aí tá lá, você gosta muito de biologia. Aí você vê lá, amanhã é matemática e biologia, né? Na segunda-feira é matemática e biologia. Percebam que tem dias, olhem só como é o cronograma. Tem dia que eu boto assim, matemática e biologia. E tem dia que eu boto biologia e matemática. Não sei se vocês perceberam, né? Por quê? Porque o primeiro assunto tem que ser matemática, depois biologia. Como eu sei que a galera tem muita dificuldade em matemática, eu boto matemática primeiro. Por quê? Porque às vezes você está lá no gás, né, com muita ATP, e aí você começa a estudar a primeira matéria, por exemplo, a matéria que você gosta. Quando você termina, você está cansado, aí você diz assim: eu vou estudar matemática. Aí eu vou estudar física, que é uma matéria que eu não gosto. Poxa, não vou. Aí você começa a enrolar. Aí começa a procrastinar. Então, isso aí também tem que ser resolvido. Entendeu? Deixa eu só falar com o Gabriel aqui. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu simplesmente não lembro o que eu estudei semana passada. Gabriel, isso é muito comum, tá certo? Então, por isso que existem as revisões periódicas, tá? Na nossa mentoria, né? Não sei, vocês viram o cronograma, eu lancei hoje, mas a mentoria ela tem revisões a cada 3 semanas. Então, vocês vão estudar 3 semanas e na quarta semana vai ser só de revisão. Essa quarta semana é só para você revisar. Então, na segunda-feira, você vai revisar os assuntos das 3 últimas segundas. Na terça, os assuntos das 3 últimas terças, tá certo? E assim vai. Então, durante uma semana, a cada 3 semanas, vocês vão revisar esses conteúdos, tá certo? Beleza? Então, é muito importante isso aí, Gabriel. Viu?
Então, beleza que você não lembra, mas na revisão você tem que arrochar um pouquinho, tá bom? Eu tenho muita dificuldade em corrigir simulados e acabo procrastinando em fazer o simulado. Bicho, é porque tem coisas que a gente. Sabe assim, como existem os animais, né? Eu gosto muito dessa frase, né? Você é um, um, um cachorrinho criado em casa, que tem comida e água o tempo todo, dorme no ar-condicionado, em cima de uma cama, com o dono lhe alisando, ou você é um leão que vive na selva e você tem que caçar sua comida, e se você não agir, você vai morrer. Você tem que pensar quem você é. Porque no mundo que a gente vive, não dá para ser animalzinho de estimação. A gente tem que ir para cima dos nossos sonhos. Porque ninguém vai chegar para você, preste atenção, ninguém vai chegar para você e vai lhe dar aprovação, não, meu amigo. Ninguém vai chegar para você e vai lhe dar uma pílula com todo o conteúdo de física que você precisa decorar, não. Tá entendendo? Então, isso tem que ser falado, tá? Ó, a Marina falou aqui, tenho dificuldade em manter constância. Como melhorar? A mentoria, a gente trabalha com metas diárias e semanais. Quais são as metas diárias? 2 conteúdos por dia e uma quantidade X de questões, dependendo do seu nível de aluno que a gente falou anteriormente na primeira mentoria. Se você é iniciante, intermediário ou avançado. E aí você tem lá. E as metas semanais. A gente vive uma semana de cada vez na mentoria, tá? Então, sua dificuldade de manter a constância, ela se resolve quando você se permite cumprir as metas diárias e semanais. Você cumpriu lá, estudou hoje, estudou amanhã, estudou quarta, estudou sexta, estudou sábado, descansou domingo, próxima semana, de novo. Quando você perceber, você está sendo constante, tá? Então, não se resolve como é que eu faço para me manter constante? Sendo constante. Vamos lá, irmão. Deixa de dar desculpa. Você não pode mais dar desculpa. Por que você não é constante? Por que você começa uma coisa e não termina? Tem que ver isso aí. É motivação? É ansiedade? Então, a gente vai, na mentoria, trabalhando com essas metas diárias e semanais. Quando você perceber, você está na terceira semana, quarta semana, e aí você olha para trás e já estudou 17 assuntos, 15 assuntos, que você nunca imaginou que em pouco tempo ia ter tanto conhecimento de conteúdo. Então, é isso que a gente fala, certo? Como pode ter alguém aqui que em uma semana nunca rendeu tanto nos estudos como na semana passada, seguindo o cronograma da mentoria? Pode ter alguém aqui, e eu sei que tem, porque se você estudou semana passada os conteúdos como era para estudar, você rendeu muito, muito, coisa que nunca tinha acontecido antes. Talvez nunca tenha acontecido antes. Tá certo? Os simulados, eles são mensais, tá? Nosso primeiro simulado vai ser no final de fevereiro, tá? Tem a data, agora eu esqueci, mas é no final de fevereiro. E as redações são semanais, tá certo? Tenho que trabalhar bastante para pegar uma boa bagagem, Daniele, de estudos, tá? Você tem que disponibilizar ali 3, 4 horas de estudos por dia, tá certo? Tá bom? Beleza? Então, tem que trabalhar dessa forma. Ora, se você está estudando há 1 ano, 2, 3 e não está vendo resultado, provavelmente o que é que está acontecendo? Você só estuda o que você gosta, você dá mais desculpa do que resultado, você não corrige os erros da forma que é para corrigir, e você está se enganando. Por quê? Porque o tempo está passando, você fica estudando só o que você gosta, você acaba se tornando muito bom numa matéria e nas outras você é terrível. Ou o que pode estar acontecendo é que você domina todo o conteúdo, você é monitor de todas as matérias no cursinho, mas a sua mente é terrível. Na hora da prova, ele dá uma crise de ansiedade que você perde tudo, dá um branco na sua cabeça e você perde tudo. É problema de estudo isso aí? Não, é problema de cabeça. Problema de ansiedade, tem que ser tratado.
Tá entendendo como é que é? Então, existem várias coisas que podem interferir no resultado, além do seu estudo. Mudando um pouquinho o foco aqui, o que é que pode interferir no seu resultado? Na semana da prova, faleceu um familiar seu. Muda o resultado? Estava previsto isso aí? Não. Isso é um caso, isso é um fato novo. Na semana da prova, seu namorado, você descobre que levou chifre. Sua namorada botou chifre em você. Muda? Muda, tá? Então, existem várias coisas que podem interferir. Na semana da prova, você pegou cólera, diarreia braba, giardia. E aí? Pegou uma febre, uma doença gigantesca. E aí? Interfere no resultado? Interfere. Então, muitas coisas a gente tem que estar preparado, tá certo? Mentalmente falando, tá? Em termos de consistência mental e em termos de consistência cognitiva do conteúdo, tá certo? Então, a mentoria trabalha tudo isso. Eu trabalho tudo, tá? Por quê? Porque eu sei, que já aconteceu comigo, de na semana da prova eu brigar com o advogado. E aí minha prova é uma merda. Pronto. E aí? Não é de ficar puto, de fazer raiva? É. Paciência, próximo ano tem mais, daqui a 6 meses tem de novo. E vamos para frente, tá certo? É inútil refazer questões que eu já fiz, porque às vezes acabo decorando a questão. Marina, isso aí foi tratado semana passada da seguinte forma. Ora, eu fiz uma questão lá, a questão eu errei. E aí eu vi como é que se faz a questão. Eu vou refazer, eu não posso refazer no automático do que eu vi. Eu tenho que entender por que, que a resolução é daquele jeito. Porque senão, você não está refazendo a questão que você errou e acertando porque você entendeu. Você está refazendo a questão e acertando porque você decorou a resposta. E se você decorou a resposta, quando você der uma topada, você vai esquecer. Tá certo? Beleza? Então você tem que ir. Peraí, como é o raciocínio disso aqui? Qual é a lógica disso aqui? Ah, a lógica é essa. Ah, beleza. Então, vou lá refazer. Aí faz a primeira vez, faz a segunda, ainda não estou entendendo. Refaz de novo. Tá bom? É o que acontece muitas vezes quando você está assistindo uma aula e na hora da aula parece que é tudo fácil. Tudo óbvio. Esse assunto é tranquilo demais. O professor faz só isso, isso, isso. E aí, quando você vai para as questões, você não consegue ter o raciocínio adequado, né? Então, isso é muito comum também, viu? Acho que a câmera agora deu uma travadazinha, né? Rapidinho. Ei, vocês estão tão calados aí, vocês estão falando nada. 30 minutos já e vocês aí só. Tá o quê? Travou, tá ruim. Vamos interagir, gente. Vamos falar. Estão achando o quê? Então, parece que tá travado, viu? Enquanto eu tomo água. Vocês estão concordando comigo ou vocês estão discordando? O que é que tá acontecendo aí, hein? É, Mariana, Isabela, refletindo. Cadê a câmera? Parou, foi? Não voltou. Show de bola. Não, legal, legal ter essa reflexão. Porque, assim, às vezes, o que é que acontece, né? A gente está estudando. E aí você começa, né? Olha só a linha de raciocínio. Você vem numa estrada, tá? Vou falar aqui, tá? Você vem numa estrada e de repente nessa estrada, em algum momento, por alguma coisa que você não sabe o que, você começa a pegar um caminho diferente. Você começa a desviar o caminho. Ora, se você está numa estrada e por algum motivo você desvia o caminho, você pega o caminho errado,
você vai chegar no destino errado. Lógico. Qual é a função da mentoria? É fazer com que você volte para o ponto que você errou e continue na estrada seguindo. Essa é a minha função. Como assim, Bruno? Ajeitando os erros que você só ajuda que você gosta, ajeitando motivação, ajeitando a sua parte psicológica, tá? Ajustando essa questãozinha de, resolvi questões, errei, etc, etc. Tudo isso a gente fala. Vamos lá, respondendo aqui. Estudei muito humanas, ano passado tive dificuldades. Exatamente, né? Como melhorar a interpretação em matemática. Entendo muitas vezes o assunto, mas erro por interpretação. Então, isso, Mariana, o seu problema é o problema de 95% das pessoas que têm dificuldade em matemática. O seu problema é português. O seu problema não é matemática. O seu problema é interpretar. Ora, era o problema que eu tinha em física. Eu vou dizer uma coisa a você. Vou só dar um exemplo, tá? Eu demorei muito para responder questões de movimento retilíneo uniforme, tá certo? Muito, muito. E tipo assim, movimento retilíneo uniforme, depois que você aprende, você vê que é ridículo, tá? Por quê? Porque é só uma fórmula. Solvente, né? Espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. E aí ele dizia assim, sempre ele dizia assim, ó, sei lá, ou ele dava o espaço final, a velocidade e o tempo e pedia o espaço inicial, ou ele dava a velocidade do tempo e o espaço inicial e pedia o espaço final. Ele sempre, ora, são quatro variáveis. Ele sempre dá três e pede uma, sempre. A questão sempre faz isso. É ridículo. Gente, é tão ridículo questão de cálculo, de física, que chega a ser irrisório. Porque, ora, se tem cinco variáveis, ele sempre dá quatro e pede a quinta. É só botar na fórmula, calcular que velocidade vezes o tempo é tanto, mais o espaço é tanto. Meu amigo, quando você percebe essa lógica, fica tão fácil, você começa a rir, porque fica ridículo. Ora, eu dizia assim, ele dizia assim, o carro saindo do ponto anda, demorou 3 segundos, né, a tantos quilômetros por hora. Né? Quanto ele percorreu? Meu amigo, eu ficava, caramba, se ele saiu do ponto, é zero. Então você já botava lá zero. É porque ele não diz na questão. Porque o rapaz que elabora a questão, ele quer dificultar para você. Ele não quer facilitar. Então ele não vai dizer, partir do ponto zero. Então você já tem que presumir que é zero. Sempre vai estar lá, meu amigo. Sempre, sempre. É só você ler a questão direitinho. Espera aí. Por exemplo, um carro via a 100 quilômetros por hora, né? E aí demorou 5 segundos para frear. Quanto foi que ele percorreu? Meu amigo, eu ficava, caralho, tá faltando informação. Não tá. Tá nas entrelinhas. Pô, se o cara parou, o espaço final é o que ele percorreu, o espaço inicial está na questão, às vezes é zero. Meu amigo, eu ficava. Depois que eu entendi isso, eu disse, meu Deus, é ridículo. É ridículo. Porque você tem. A dificuldade é o quê? É interpretar, lógico, né? Saber o que é que ele está dizendo ali. E mudar, às vezes, a unidade de medida, né? Porque na física é muito metro por segundo, não quilômetro por hora. Então você ou divide por 3,6, ou multiplica por 3,6 e etc. Então, é muito tranquilo. Então você tem que entender que matemática é muito interpretação. Porque conta, gente, conta, conta. Todo mundo sabe fazer. Mesmo que você demore 4 vezes 8, aí você vai lá, 4 mais 4 mais 4 mais 4 tudo isso. Mas você faz. 5 ao quadrado, você faz. Quanto é a raiz de 25? Você roda ali um pouquinho, acha. Quanto é a raiz de 144? Você vai lá, roda um pouquinho, mas você acha. Agora, interpretar, aí é um pouquinho mais complicado, tá certo? Então tem que treinar a interpretação. Vai ler palavra por palavra, circula. Peraí, o que ele está querendo dizer aqui? Ah, está querendo dizer isso. Pronto, beleza, vai dar certo. Devagarzinho chega.
tá certo? Peraí, que vai falar um bocado, a gente tem os problemas da natureza, muitas questões que você aqui me fala. Pois é, isso aí vai muito da repetição, tá bom? Da repetição. Então, quanto mais você faz, mais você vai estudando, mais você vai pegando a linha de raciocínio daquilo ali, mais fácil vai ficando, mais rápido você vai pensando, menos tempo você vai gastar para responder a questão, tá? Tranquilo. Ora, eu lembro de uma questão que eu errei no vestibular da UFRN, que era assim, ele dizia que o campo de futebol era uma função quadrada, uma função quadrática. Meu amigo, essa questão, quando eu olhei para ela, eu disse, que questão fumo danada, como é que o campo de futebol é uma função? Tá, um campo de futebol. As linhas, está aqui o campo, era um retângulo, e aí aqui era o Y e aqui era o X. Pronto, era só isso. Só jogar no gráfico, ele já dava tudo. Mas era só interpretar que o campo era aqui. Assim, só isso. Quando eu saí da prova, que eu olhei a caixa de novo, eu disse, meu Deus do céu, minha nossa senhora, como as coisas são bestas. Então, isso faz parte. Agora, por que que eu errei essa questão? Porque eu nunca tinha feito uma parecida. Depois que eu fiz essa questão, toda questão que dizia assim, ó, o cara pulou numa piscina, fez uma trajetória e subiu. Pronto, delimita aqui os espaços. A piscina eu já dizia. Aqui a linha da piscina é o eixo X, aqui é o eixo Y, a altura, Y do vértice, X do vértice, vamos lá, botar para descer. E aí fazia. Então, quando você começa a ter esse entendimento, ter esse nível de questão, meu amigo, já vai. Às vezes você olha para a questão e vê lá. Às vezes ele dá um gráfico, para a definição, né, do gráfico. Geralmente pode acontecer isso em função quadrada, por exemplo, em equação de segundo grau. Ele dá um gráfico e pede a equação, ou dá a equação e pede o gráfico. Você já olha ali se o A é negativo, se o A é positivo. Você já exclui uma das alternativas. Se toca o eixo Y, é C. C é onde toca o eixo Y. Se o C é zero, se não é, você já exclui. Só que isso é com o tempo. Tá entendendo? Então, eu percebi que não tem matéria de português no cronograma. Exatamente, Isabela. Português, eu recebi hoje da Kelly, hoje não, desculpa, recebi ontem, a matéria de literatura. Ela vai me mandar português. Eu conversei com ela, isso é importante falar, tá? Ela vai me mandar um cronograma de gramática e de português, da parte de interpretação, tá certo? Gramática não cai muito, isso é fato. Vai estar no cronograma, porque o cronograma é para todo mundo. Porque tem gente que vai fazer outros vestibulares que pode cair ali, de repente, alguma coisa de gramática. Mas será colocado ainda, tá? Eu acredito que até semana que vem vai ser colocado. Como o português é um conteúdo menor, a gente consegue ter essa flexibilidade aí. Beleza? Exatamente, Mariana. Então, ter esse foco, ter essa concentração, gente. Às vezes tá lá, biologia, bicho, é besteira, você erra confunde DNA com RNA, fita simples com fita dupla, né? Você, de repente, você confunde o nome de uma enzima, porque você, às vezes, não fez tantas questões daquilo ali, não ficou habituado a responder aquilo, entendeu? Tá certo? Então, isso aí faz muito, entra muito na questão de interpretação, né? Não é conta, é interpretação em português, é sentar e estudar mesmo, é sentar e entender. Porque o conteúdo você sabe, né? Tipo, função do primeiro grau é a x mais b. Pronto. B. Toda função, né, onde toca o eixo y, é a que não tem variável. Então, B é o que toca o eixo y, né? Isso aí, só isso aí já mata muita coisa. Só essa informação já mata muita coisa. Ora, se B toca o eixo y e A positivo ou negativo diz para onde a curva vai, só isso aí você já sabe. 60, 70% de função do primeiro grau. Então, já matou muita coisa, né? Então, é isso aí, tá certo? É, outra coisa para essa semana. Preste atenção. Aí que a câmera deu uma desfocada assim, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo. Tá todo mundo bem. Eu acho que vocês estão calados hoje. Tá acontecendo o fenômeno da lagartixa, tá? Eu falando e os alunos assim, toda vez acontece isso. Realmente acontece isso.
Acontece isso com vocês de errar essa parte interpretativa por besteira, de às vezes evitar estudar um assunto porque já acha que é difícil, já vai travado, né? É, exatamente. Acontece, eu sei que acontece, porque eu fui um dos pessoas que mais tentaram procrastinar na época do vestibular, no primeiro ano. Eu queria enrolar, meu amigo. Eu queria que a matéria, eu ficava assim, de frente para o computador, assistindo a videoaula, e eu queria que ela entrasse na minha cabeça por osmose, do mais pro menos. E não aconteceu. É até que eu criei vergonha na cara e que me realmente sentei para entender, tá? Então a gente pode até criar um desafio. Deixa eu abrir aqui o cronograma dessa semana, ver como é que tá. A gente pode até criar um desafio, meu amigo. Ora, as matérias que você tem mais dificuldade, elas têm que ser estudadas primeiro, tá? Deixa eu abrir o cronograma aqui. Vou ver aqui onde eu acho. Vamos ver rapidinho. Essa semana a gente tem, por exemplo, amanhã, expansão marítima, né? E os povos nativos na América Portuguesa. É expansão marítima, né? E, professor, que enrola demais. E MRU. Pronto, MRU aqui, muita gente já vai dar uma travada, né? Então, apesar de história aqui estar primeiro, se você tem mais dificuldade em física, vá para física primeiro, porque você está no gás, viu? Você tem que chegar motivado, meu. Chegar de peito aberto, de mente limpa para entender física, tá? Outra coisa, muito importante. Você assistiu uma aula de física que você não entendeu, não desista. Troque de professor. Procure outra videoaula, porque às vezes o mesmo assunto, falado de formas diferentes, faz você entender. Às vezes eu falo uma coisa, você não entende, mas de repente outra pessoa fala a mesma coisa, só que de uma forma diferente, aí você diz, ah, beleza, entendi. Às vezes você não gosta da matéria, você até gosta, que você não gosta do professor. Tem professor que dificulta as coisas. Essa é uma verdade que ninguém fala. Tem professor que, ao invés de facilitar, eles pioram, eles dificultam. Certo? Então, eu não entendi, é difícil. Beleza, então vai para outro professor. Tá bom? Beleza? E aí, a gente pode ver aqui, essa semana eu não vejo matérias de grau muito elevado, não. Tá certo? Ainda é, ó, fontes de energia. Fontes de energia cai, não cai no nem, né? Despenca. Tem que dominar. Potência e radiação tem que dominar, porque potência e radiação você usa em matemática, em química e física. Então, se não dominar, você vai penar lá na frente, meu amigo. Esse é o. Olha, substâncias e misturas. Até aqui, pelo amor de Deus. Se vocês não dominarem substâncias e misturas, vocês vão sofrer lá na frente. Lá na frente vocês vão sofrer. Estou ficando chateado. MR1 de novo, olha. MR1 duas vezes. Terça e sexta. E ecologia e biomas, tá? Ecologia e biomas duas vezes, que estudaram hoje e vão estudar sábado de novo. E separação de misturas e estuda sábado de novo. Aí na outra semana vai outras coisas que a gente vai conversar. Então, não hesitem nesse início em, eu estudei esse conteúdo aqui, ficou meia boca, eu vou passar para o outro. Não vá. Se quiser passar para o outro, passe, mas finalize no dia o conteúdo que você não entendeu, porque você precisa entender. Se você não entender, se você não entender um conteúdo, sabe o que vai acontecer? Você vai dormir, no outro dia, você vai dizer assim, caramba, ontem ficou pendente. Ah, não, vou fazer o seguinte, na revisão eu estudo. E aí o assunto desse dia, de novo, que você acordou, vai acontecer a mesma coisa. Não, isso. Não, esse aqui eu boto para revisão, da revisão eu estudo. E aí no outro dia, também, esse assunto aqui também, não, da revisão eu estudo. Vai virar uma bola de neve e no mês de março você vai estar cheio de assunto, a gente já vai estar bem na oitava semana e você não vai ter rendido nada. Então, se não é para render, se é para enrolar, é melhor você sair da mentoria.
porque não vai servir para você. Eu vou estar aqui fingindo que motivo vocês, fingindo não, né? Vocês vão estar fingindo que estão fazendo as coisas e eu fingindo que estou acreditando. Fingindo não, estou acreditando porque eu sei que vocês estão estudando. Mas o resultado é quem vai dizer. E que é o resultado? É a prova. É os simulados. É sua aprovação no meio do ano, se você for fazer prova no final do ano. Isso aí é o resultado. Ah, Bruno, e aí? E aí que eu vou ficar triste, mas quem se torna é você, que vai estar mais um ano, tá? Eu não quero que você se engane. Por quê? Porque se você começar a se enganar agora, jogando matéria com a barriga para revisão, para semana de revisão, você tende a ser um candidato a desistir da medicina. Como assim, Bruno? Você tende a ser um candidato a desistir da medicina. Porque você vai chegar ao final do ano, olha o que você vai dizer. Olha a frase que você vai dizer no final do ano se você ficar jogando as matérias com a barriga para frente. Acho que medicina não é para mim, não. Passei o ano todo estudando, não melhorei nada. Não, vou desistir disso aí, vou fazer outra coisa. Olha o que você vai dizer. Se alguém já disse isso aí, comece a rir agora, porque eu sei. E comenta aí se tiver coragem, porque eu sei que vai dizer isso aí. Viu? Rapidinho. Ora, a pessoa passa o ano todo se enganando, fingindo que está estudando. Isso, ou então exatamente isso. É, eu dei o meu melhor e não passei, né? Acontece muito. A pessoa está fingindo, fingiu o ano todo que está estudando. Aí quando chega no final, não fica puto. Porra, não evolui em nada. O ano todo para aquele cursinho. Só que você ia para o cursinho e você fingia que assistia a aula e fingia que estudava. Soltava o material na cama, soltava o material na sala, ia dormir, ia ficar na internet. Não resolvia, meu amigo. Ainda fica puto. É, tem que se fuder mesmo, né? Fazer o quê? Paciência, meu amigo. Agora, esse ano tem que ser diferente. Porque eu estou aqui para ajudar. Porque senão você é um sério candidato a desistir da medicina. Eu vi muita gente boa desistindo de medicina, bicho. Com 4 anos, 5 anos estudando. E fazer outro curso, fez, e agora voltou para a medicina de novo. Quer dizer, porra, por que não se passou 3 anos só para medicina? Não passou, não bateu na trave. Aí fez outro curso. Aí voltou. Meu amigo, você precisa de um ajuste da sua conduta. Só isso. Você vai ser aprovado. Só isso. Entendeu como é que é? Tá certo? Beleza? Então, não caiam nessa. Porque isso aí é só, repito, para massagear o seu ego. Beleza? Você vai se torar fazendo isso. Não faça. E se você já fez, a partir de agora não faça mais. Não deixe isso virar uma bola de neve, porque em março você vai olhar para trás e dizer assim: meu Deus, eu não evolui quase nada. Enquanto, repito, tem pessoas que estudaram semana passada todos os dias e eu garanto que o rendimento foi totalmente diferente em uma semana. Certo? Beleza? Porque eu vi aluno meu semana passada, eu vi aluno meu ano passado, aí, nós da vizinha Salvador, agora esqueci. Ela disse que em 15 semanas nunca tinha rendido tanto na vida dela como em 15 semanas da mentoria do passado. Isso ela me disse na semana 15. Pouco tempo depois ela foi aprovada no vestibular dela, certo? Então, foco, gente. Você vai ser aprovado. Esse é um ponto. Se você está aqui hoje, é porque você quer ser aprovado. Você está aqui hoje brincando. Você está aqui comigo há quase uma hora brincando, não. Você quer ser aprovado. Se você quer ser aprovado, se você quer estudar, e se você quer que toda vez que você se desvie do caminho correto, você volte e continue no fumo, como eu digo, no rojão, no pesado, venha comigo, que a gente vai. Eu vou com todo mundo, tá certo? Estou aqui para ajudar vocês. Beleza?
João Pedro, Bruno, estou precisando de ajuda para adaptar meu cronograma. Quando terminar a mentoria, manda mensagem, está aqui o telefone. Tá até carregado. Pode mandar mensagem aqui que eu vou para casa, né? Tenho deslocamento, vou jantar, mas aí eu vou conversar com vocês. Tá bom? Vou conversar com todo mundo que falar comigo, eu converso. Hoje, amanhã, quarta, quinta, sexta, até 10, 11 horas da noite. Quando eu estiver acordado, eu converso. Pode ser que eu demore a responder. Aí manda uma mensagem, porque às vezes a conversa desce, né? Manda uma mensagem, tá bom? Então, gente, para essa semana, o que é que eu quero de vocês essa semana? O cronograma tá lá. Não façam, não cometam o erro de estudar uma matéria lá da frente logo, porque essa matéria é mais fácil de você entender. Não, porque o cronograma ele foi estudado, foi feito para que essas matérias iniciais sirvam de base para as matérias lá na frente. Não mude o processo. Outra coisa, não passe o dia, não vá para o outro dia, com devendo a matéria do dia anterior, não. Só em caso de urgência mesmo. Ah, Bruno, fui para o hospital e não deu tempo de estudar. Pronto, beleza, aí beleza, show. Aí vai estar no domingo, ou vai estar no sábado, ou vai estar na quinta, que até agora só tem uma matéria, tá? Mas não vá. Ah, eu estudei aqui, entendi, foi porra nenhuma. É, eu vou botar como estudado. Aí você bota lá como estudado e massageia o seu ego, depois você não estudou nada. Cadê? Rendimento que é bom? Nada. Tá? Então, isso aí. É... Sim, marido, vem agora, tá? Vou responder, tá certo? Isso aí é um erro muito grave que você vai estar cometendo, tá bom? Marina, nome da minha filha. Eu estou no segundo ano de cursinho. Estou tentando organizar, estava tentando organizar, mas eu tenho dificuldade de ler, que é gigantesco, um TDAH pesado. Uma dúvida que eu tenho é a ordem e os assuntos, dando ênfase no que mais cai ou no que eu tenho mais dificuldade. Coloco matérias mais difíceis no começo e deixa mais fácil para o meu irmão. Não. O que é que você vai fazer? Você vai estudar, né, o cronograma do cursinho. Digamos que você não vai fazer a mentoria, tá? O cursinho tem o cronograma, você vai estudando. Geralmente, todos os cursinhos eles vão até agosto. E aí você tem dois meses, às vezes até três para revisar, tá certo? Pronto, você estuda por cursinho online. Terrível, o cronograma de cursinho online não vá. Que é quatro, cinco matérias por dia e tem que dar conta, e às vezes tem muito vídeo que não, você acaba se perdendo, tá certo? Então, você vai colocar. Como é que você faz? Você pode pegar o cronograma da mentoria aqui, tá certo? E aí coloca a matéria que você tem mais dificuldade primeiro. Digamos que você vai estudar dois assuntos por dia, tá? A matéria que você tem mais dificuldade primeiro e é mais fácil depois, tá certo? Se você tem 5, 6 horas de estudo por dia, dá para estudar 5, 6 horas? É duas matérias por dia, tá bom, gente? Duas matérias por dia. Não faça mais do que isso, não, porque não dá. Não me diga, você, que você consegue entender e absorver todo o conteúdo de segundo reinado, equação do segundo grau e ciclos biogeoquímicos. Não me diga. Porque as pessoas falam, eu vou estudar três, quatro matérias por dia. Não estuda. Você não estuda. Me explique como é que você estuda três matérias por dia desse tamanho. Estequiometria. Vou dar só exemplo aqui, leve. Estequiometria, fontes de energia e, sei lá, função do primeiro grau. Como é que você estuda essas três matérias no dia tendo absorvido 100% delas? Não estuda, então não se engane. É uma ou duas matérias por dia. 6 dias de estudos. 6 dias de estudos. São 12 matérias por semana. Olha isso. Na mentoria menos, porque a gente organizou da forma boa. Tá? Aí vamos voltar aqui, porque senão eu já me perco. É, eu faço cursinho presencial e são 6 alunos por dia. Paciência, você vai estudar dois conteúdos por dia. Foda-se o cursinho. Você vai assistir a aula, vai fazer as anotações, mas esse conteúdo você vai ter que separar o dia do estudo dele.
Porque não tem como. Se são 6 aulas por dia, digamos que são 3 aulas de cada, né, 3 matérias por dia, não sei como é a divisão. Você não vai estudar 3 matérias num dia. Vai estudar duas. Uma. Poxa, às vezes você pega uma matéria muito chata, às vezes tem galera que tem muita dificuldade em análise combinatória. Meu amigo, tem gente que passa 4, 5 horas em combinatória e mesmo assim não entende. Então você tem que ter esse discernimento. São 6 aulas por dia, paciência, eu só estudo duas. Divido aqui e vou estudando. Vou estudando. Vai chegar o tempo, vai chegar. A gente está em fevereiro, meu amigo. Você vai terminar. A mentoria termina em agosto, no final de agosto, a gente termina a mentoria. Com revisão, uma semana de revisão a cada 3 semanas. São 12 revisões, são 8 ou 10 revisões até agosto, meu amigo. É muita revisão, tá? Outra coisa, Mariana colocou aqui, ó. Quantas questões por assunto? Mariana, você falou isso semana passada, que a quantidade de questões, né, ela varia de aluno para aluno. Por quê? Tem aluno que é iniciante. Então, se você é uma pessoa que está começando agora, que não domina muito as questões, as teorias, você vai ter dificuldade, você vai gastar ali mais tempo tendo questões do que quem já conhece a teoria. Tá? Se você é iniciante, você vai ali começar com 20 a 25 questões de cada conteúdo. Se você é intermediário, você vai passar para 30. Ou seja, é avançada para fazer 35 às 40. Tá? E no cronograma, vocês podem olhar, no cronograma não, desculpa. Na mentoria, as listas, elas sempre têm entre 40 e 50 questões. Porque a lista foi feita para todo mundo. Dá para fazer 20, dá para fazer 25, dá para fazer as 40, 50. Tá bom? Beleza? A ordem é aulas, resumos e questões para iniciantes, sim. Para intermediário, varia. E para quem é avançado, para quem está já 3, 4 anos de conteúdo, a ordem é questões e aulas e resumo. Beleza? Questões, resumos e aulas, ao contrário. Tá? Posso te mandar mensagem para saber os valores da mentoria? O valor da mentoria, a mentoria só paga uma vez. É 599, plano anual. Tá? Toda semana a gente tem mentoria, tem contato, tem as listas. Você vai ter acesso às aulas de revisão da mentoria da gente, né? Os professores resolvendo questões, tá? E esse valor pode ser dividido em até 12 parcelas sem juros. Então fica 12 de R$ 49,99. R$ 50. 12 parcelas de R$ 50, tá? Pelo que a gente oferece, é um valor bem assim, né? Bem simples. O caso assistiria às 6 aulas, faria as anotações e seguiria o cronograma da mentoria. Sim, faria isso, tá? Quantas horas por dia? Gente, isso aí é um ponto polêmico. Por quê? Ai, meu Deus do céu, vou até pensar aqui. Tem gente que inventa, tem gente que inventa e diz que para ser aprovado em medicina, dá para você ser aprovado estudando 1 hora por dia, 2 horas. Não dá, não dá. Me desculpe, porque se você está começando agora, 2 horas você vai estudar um conteúdo. E olhe lá, se você pegar um conteúdo chato, como um movimento retilíneo uniformemente variado, você pode levar até 3 horas, você pode até levar 2, 3 dias de estudo para entender esse conteúdo. E mesmo assim, quando chegar em lançamento vertical, horizontal, você vai se perder. Tá entendendo? Então, para quem está iniciando, todo mundo que tem que ser aprovado, ele tem que ter pelo menos 4 horas de conteúdo por dia estudando. Tá? Pelo menos. Bruno, é muito. Não, gente, não é muito. Não é muito. Porque se você focar em horas, você se perde. Tá? Não foque, não foque. Porque se você ficar, estou estudando aqui, já faz 2 horas que estou estudando, vou parar. Não, não. Estude por conteúdo. Porque tem conteúdo que você vai levar menos tempo. Você, de repente, já domina o conteúdo. Ou você, de repente, tem facilidade com essa matéria e você consegue absorver tudo ali em 1 hora, 1 hora e meia. Tem outros que demoram mais um pouquinho, mas em geral, não me diga, porque é mentira, que você estuda um conteúdo, faz os seus resumos, suas anotações e faz as questões em menos de 2 horas. Não me diga. Só se for uma coisa, um assunto ridículo. Ah,
adição e subtração. Beleza. Aí, beleza. Mas quando você pega o assunto mesmo para estudar, ora, ciclos biogeoquímicos, que é um assunto que vai estar na próxima semana. São 2 dias de estudos. Ora, você tem o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, o ciclo. Meu amigo, você quer entender tudo, não entende. Então, pelo menos 4 horas por dia. Não vamos inventar, dizer que vai ser aprovado por 1 hora, por 2 horas, não. É pelo menos 4 horas. Ah, Bruno, eu trabalho o dia todo e só tenho 2 horas para estudar à noite. Pronto, o seu cronograma é uma matéria por dia. Ah, mas vai demorar. Meu amigo, paciência, é sua vida, você não pode deixar de trabalhar. Você vai se alimentar de quê? Do sol? É fotossíntese agora que você vai ficar. Ah, meu alimento. Não, meu amigo, você tem que ter paciência, é uma matéria por dia. Ah, Bruno, eu trabalho em escala de plantão, eu trabalho um dia e folgo 2. Pronto, seu cronograma é no dia que você está em casa. Ah, mas vai demorar. Paciência, meu amigo. Paciência. Fazer o quê? Vida que segue. O que não pode é ficar parado. Se você só tem 2 horas para estudar, dê o seu máximo estudando 2 horas. Seja intenso no seu estudo. Se você só estuda 3, 4 vezes na semana, seja intenso no seu estudo. Eu duvido que você não vai ter uma melhora substancial, uma melhora substancial, uma melhora significativa. Entendeu? Duvido. O cronograma que você falou é só para quem está na mentoria ou é gratuito? O cronograma é para quem está na mentoria, né? Está escrito na plataforma. Quem se inscrever na plataforma tem acesso ao cronograma, tá certo? Eu ainda vou separar, eu ainda vou criar mais 2 modelos de cronograma, tá? Porque esse primeiro cronograma ele é uma sugestão. Então, são 2 conteúdos por dia, né? Direitinho, e tem lá, né? O cronograma completo até a 32ª semana. Então, depois eu vou criar mais 2 modelos de cronograma, tá certo? São 2 matérias por dia, podendo dividir uma pela manhã e a outra à noite? Pode, pode. A divisão é você quem faz, não sou eu. Né? A gente está trabalhando aqui, eu trabalho com adultos, gente, vocês são adultos. Ah, Bruno, eu tenho 16 anos. É adulto, meu amigo. Você é adulto, você sabe o que é certo e o que é errado. Ora, ou vocês não sabem que se você dá um bufete na cara de alguém, essa pessoa vai revisar ou você pode se responder por isso? Você sabe. Então, eu não vou estar aqui dizendo, ó, você vai estudar de 6 da manhã até as 7h30, aí você vai ter uma pausa assim para tomar café, 30, 40 minutos, aí depois volta, tá certo? Vai para a academia às 9 horas. Isso aí, isso aí eu não faço. Me desculpa, eu não faço não, porque você tem que ter vergonha na cara de saber organizar a sua vida, tá certo? Não estou trabalhando com criança, mas trabalhando com pessoal da oitava série, do nono ano ali, do oitavo ano, aí tudo bem, eu poderia ajudar, mas todo mundo aqui já é adulto, tá certo? 5 matérias por dia, vendo 5 matérias por dia, como é? 5 matérias por dia, vendo um conteúdo cada. Fica bom? Tá aí, é você que vai me dizer isso. Tem coisas que às vezes a gente. Lê de novo aí que você escreveu, porque você vai estudar equação do primeiro grau, equação do segundo grau, logaritmo, análise combinatória, tudo no mesmo dia, você vai entender? Não dá, né? A gente tem que dividir 2 conteúdos por dia, é o que eu acho. Tá? 5 matérias, você bota biologia, química, física, sei lá, história, geografia, é muita coisa, não dá para, né, para fazer isso aí, tá certo? Você só vai ter a falsa sensação de que está fazendo, está estudando um cronograma pesado, não sei o quê, meu amigo. Não vejo futuro nenhum nisso aí, tá certo? Então, gente, é isso, tá? Alguém mais tem alguma dúvida aqui para a gente conversar? São 9h10, que fizemos 1 hora de mentoria hoje, gravada. Graças a Deus consegui gravar. Essa mentoria eu vou ver para subir para o site como é que eu vou fazer, tá? É a primeira vez que eu estou gravando, na verdade. Então, eu já estou meio.
meio na embriologia ainda ali, na fase de blastula, de mórula, que ainda não sei de nada. Tô aprendendo, tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida? Acharam, o que foi que acharam de hoje? Estão mais motivados para iniciar a semana? Como é que tá? Falem aí para mim, viu? Galera que tá iniciando hoje, que chegou hoje aí, né? Eu vi que teve muita gente que chegou hoje, que foi que achou, e a galera que já tava, veja aí se vamos manter o ritmo dessa semana, viu? Beleza, show, choque de realidade, tapa na cara, que é isso, tapa na cara. Que é isso, gente? Só tapa na cara, né? E foi assim. Valeu, valeu, Rebeca. Tamo junto sempre. Segunda-feira que vem. Melhoras, rapaz. Não tô meio ruim aqui, viu? Segunda-feira que vem. Faz um mês que me formei e agora estou partindo para o vestibular. Show, Alice. Conta comigo e vamos para frente, viu? Até a próxima. O que vocês precisarem de mim, pode mandar mensagem, tá bom? E aí, quem estava aqui hoje, terminando, pode mandar mensagem aqui, que a gente vai tirando as dúvidas, organizando o cronograma, tá? E a gente vai conversando, beleza? Gente, vou encerrar aqui a gravação. Agora eu não sei como encerra, mas eu vou olhar. Beleza, gente. Então, obrigado aí pela presença hoje, tá? Boa noite a todos. Uma semana de muito sucesso para a gente, para vocês. Que vocês consigam aí manter o gás durante essa semana toda. Beleza? Valeu, tchau, tchau, viu?